pessoas que tiveram traumas na infância ou que cresceram em um ambiente hostil. Pai alcoólatra, mãe na prostituição. Essa criança, ela pode ter que enfrentar futuramente, numa fase adulta, coisas que ocorreram dentro de casa lá no passado? Sim, a repetição. Exatamente. A repetição. Muito provável. Porque ela cria. Eu vou aproveitar o gancho, pastor, e dar uma informação para os pais. Crianças que vivem num ambiente que geram estresse. Como, né, esse pai alcoólatra, essa mãe que briga, que grita o tempo todo, pode fazer uma mudança também no cérebro. Outra informação da neurociência. Porque uma criança que vive nesse ambiente, ela começa a produzir muita adrenalina. Porque ela fica com medo. O pai tá chegando, o portão abriu, a mãe grita, ela já acorda com a mãe gritando. Então, esse ambiente de muito estresse, ela produz muita adrenalina. A adrenalina, ela resulta na queima neural. A queima neural pode levar até 20% do encurtamento do cérebro. Ou seja, a fase adulta, essa menina ou esse menino vai ter um problema no cérebro mesmo, a questão mesmo na estrutura, levando, por exemplo, a dificuldade no aprendizado, atenção, foco. No entanto, eu até brinco em algumas palestras para casais, que eu digo, às vezes o seu marido não é que ele não preste atenção em você, é que ele tem um cérebro encurtado. Agora você vai olhar com um olhar de misericórdia para ele, né? Porque às vezes tem homens barbados, já adultos, e que tem problema na identidade. Por conta de um cérebro que foi encurtado, porque queima neural. Então a pessoa não tem muito foco, muita atenção, então é aquela pessoa que procrastina, é aquela pessoa que começa e não termina. Então às vezes eu falo, olha, vamos diminuir as brigas entre entre os casais, ou o casal, melhor dizendo, porque quando você fala para o teu marido, olha, busque isso, 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 e às vezes ele não presta atenção, às vezes não é que ele não está dando ouvido para você, é que ele tem esse encurtamento, então ele não consegue focar, não consegue reter muitas informações por conta desse encurtamento. Ponto. Isso é muito importante para os pais, ter essa informação para não ser um prejudicial ou uma ferramenta que não vai capacitar a desenvolver mais os seus filhos, ok? Vamos lá. Então, na fase adulta, esse menino que viveu com esse ambiente, ele vai entender que isso é uma verdade. A linguagem é uma linguagem agressiva. Inconscientemente, ele vai falar assim, esse é o modelo de linguagem. Ele vai repetir, que nós chamamos isso de modelagem, ou a repetição de padrão. Então, o que as pessoas falam, às vezes, né, de maldição hereditária, eu falo que é a repetição de padrão. Em algum momento da sua vida, você fala assim, puxa, eu tô fazendo o que minha mãe fez. Puxa, eu tô fazendo o que meu pai fez. Eu falei, eu não gostava disso e tô fazendo. Isso é uma repetição de padrão. Tá repetindo, porque dentro de você isso já virou uma verdade. Qual é a verdade? Eu corrijo no grito. Sim, imagina. E isso é bom enfatizar, essa repetição de padrão, até para pessoas não acharem que é algo espiritual na questão da maldição hereditária. Isso. Eu não creio em maldição hereditária. Creio que você também não crê. Não. Graças a Deus. E algumas pessoas, por conta de não observarem isso, passam a participar de campanhas e campanhas e campanhas sobre quebras de maldições. Isso não resolve e se frustra, né? Isso mesmo, a frustração é muito constante, muito, muito grande. E aí entra o que? Implica na fé. Porque aí parece que Deus não me ouviu. Não é que Deus não me ouviu, é porque é mudança comportamental. E isso é algo que eu falei sobre discernimento natural. Então eu preciso quebrar a repetição de padrão através de uma mudança mesmo. Uma escolha de fazer diferente. Porque, por exemplo, uma repetição de padrão que eu vou trazer como exemplo. A minha família, eu sou neta de baiano, então o baiano gosta de comer, né? Aquela comida, aquela mesa farta, aquele macarrão com frango, enfim, né? Era final de semana assim. Então, a comida pra mim, olha como tá internalizado. A comida pra mim é sinônimo de alegria, é sinônimo de festa. Então me dá prazer, libera dopamina, endorfina quando eu tô comendo. Isso é uma grande luta da minha perca de peso. A minha nutricionista, o meu endocrinologista ficam loucos, porque comida pra mim me dá prazer. Porque quando eu como, eu acesso boas lembranças, que são boas memórias. Boas memórias. Então, eu tô nervosa, eu vou comer. Isso, inconsciente eu vou pegar e vou comer. Então, chega a gente em casa, eu coloco aquela mesa grande. Olha a repetição de padrão, que até por um ponto é saudável. Porque se eu tô alegre, eu como. Se eu tô triste, eu como. Então, eu tô sempre comendo. Sempre né? comendo. Isso, enfim. E olha uma repetição de padrão.
O que eu preciso fazer é mudança de hábito. Eu não posso buscar no meu momento de tristeza ou no momento que eu tô mais introvertida, buscar na comida. Aí é uma mudança. Então não é porque eu tenho o espírito da gula, Sim. né? É porque foi acessado o inconsciente. Por exemplo, álcool numa família. Essa criança morou dentro de uma casa, de um contexto que churrasco tem álcool, os tios bebem álcool, a mãe bebe álcool. Então, o álcool é algo muito presente. Então, o que ele vai crescer com essa crença, que não tem nada a ver com a religião? Essa crença é uma nomenclatura dentro da minha abordagem, porque dentro da psicologia tem várias abordagens, eu sou da terapia cognitiva comportamental. Ok. Então, existem crenças disfuncionais e crenças funcionais. As crenças disfuncionais é aquilo que eu retenho que não é tão bom dentro de mim como verdade. Esse menino que for criado nesse contexto, na fase adulta ele vai achar que vai precisar do álcool, porque o álcool é sinônimo de alegria, sinônimo de festa. Se ele viu o pai no momento de estresse bebendo, em algum momento de estresse ele vai falar, vou beber. Porque eu entendo que a bebida é uma válvula de escape. Então, isso não é a maldição hereditária. Isso é o meu padrão de repetição a partir daquilo que eu adquiri na minha primeira infância. E o que aprendemos na primeira infância, ela é extremamente importante e leva a algo decisivo, melhor dizendo, na fase adulta. Cris, existem algumas pessoas, por exemplo, biblicamente o Timóteo, ele cresceu em um ambiente de fé. Ele recebeu uma herança de fé. Eunice e Lloyd, né? Mãe e vó, desde a sua infância, ele tem contato com as escrituras. Ok, o Timóteo foi um discípulo, não direto de Jesus, claro, mas um discípulo como nós somos, e foi um obreiro ali do apóstolo Paulo. Depois, segundo a tradição, ele pastoreou a igreja de Éfeso. Ok. Mas temos também na Bíblia alguém como Josias. Ele cresce em um ambiente terrível. Amnon e Manassés, pai e avô, foram os piores reis que existiram em Judá, ao ponto de Manassés matar os sírios no Vale de Inom, entregando a magia negra. Ok. Aquele que cresceu em um ambiente assim, como o de Josias. Josias foi uma bênção. A reforma, a restauração no templo, depois que encontraram o livro da lei ali com Ilquias, ok. Uma pessoa que cresceu em um ambiente assim, não necessariamente vai dar errado. Sim, boa. Isso é muito bom, a gente pensar nisso, porque nem filho de peixinho, peixinho é. Exatamente. Colocando aqui em pauta para alguém depois, então porque tem que ser. Isso é importante. Mas isso ocorre naturalmente, essa repetição. Exatamente. Isso pode ocorrer, mas não é uma regra. Não. E aí entra o que eu gosto muito, o exemplo de Josias é maravilhoso para nossa quebra de padrão, da repetição de padrão negativo. Aí, ao invés de pensarmos uma maldição hereditária, eu falo da escolha. Eu escolho não repetir aquilo que foi ruim. E aí a mudança entra na mudança comportamental e na mudança de hábitos. Então, as famílias que estão nos escutando, eu nasci num contexto onde meu pai é alcoólatra, meus pais são separados, fui para casa, enfim, um contexto difícil eu fui. Só que a partir do momento que eu entendi, primeiro que a palavra veio e nos transforma, ponto final. E segundo, a minha escolha. A minha escolha é eu não vou repetir, então eu não vou recorrer ao álcool. Então eu não vou recorrer a brigas. Então quando eu penso em brigar, o que eu faço? Eu trabalho comigo mesmo. Então, quando eu penso em aumentar a voz, por exemplo, eu não preciso aumentar a voz. Peraí, aí eu vou, respiro, busco mecanismo, saio do ambiente estressante, porque vocês já me perguntaram, mas você é psicóloga, você fica estressada? Eu falei, antes de ser psicóloga, eu sou gente. Eu tenho DR com meu marido, só que a diferença é, como vai ser minha DR? Eu escolho ter uma DR, que é uma discussão do relacionamento, eu escolho uma DR saudável ou não? Eu posso reproduzir a gritaria, o xingo e bater porta, ou eu posso falar pra ele, meu bem, até aqui, porque passou daqui, eu não vou conseguir mais conversar. Então, me permita ir respirar, aí eu vou respirar, vou comer meu chocolate, um chocolate que eu falo que é o meu ansiolítico natural. Certo. Então, quando ele vê que eu tô abrindo a barra de chocolate, ele fala, você tá, né, no seu momento, deixa, eu como, tô brincando, isso aqui é pra Cris, mas também tem umas válvulas de escape, vai fazer caminhada, quando sai do ambiente de estresse. Vai ler um livro. Vai ler um livro, vai colocar um louvor, Exato. vai orar. E, olha, o trabalho da respiração parece ser tão simples, mas é extremamente importante, ó. Respiro porque você diminui a adrenalina, você manda a respiração, olha, um oxigênio para o cérebro,
manda uma informação pro teu cérebro que vai ficar tudo bem, e olha, respira, solta, O pregador mente que vai pela pregar, está boca. nervoso, faz bem então a Faz respiração. bem, isso não é mito, isso é uma realidade, Glória a diminui Deus. a adrenalina e o cortisol que tá ali, né? Cris, ambiente de pai que agride a mãe e o filho vê, né? O esposo agride a esposa. Essa criança, ela terá um desafio, um problema com o casamento. Será que eu devo me casar? Isso gera traumas também, né? Gera muitos traumas, muitos. Eu fico com medo, né? Fico com medo do... E é muito interessante Será que eu vou ser todos... tratada assim? Isso, pastor, e é muito importante porque a gente pode desconstruir algumas crenças disfuncionais em alguns corações agora, que tá com medo e não acreditando no casamento, que não tá acreditando num relacionamento saudável. Eu me lembro de uma paciente, isso foi muito marcante para mim. Ela tinha um problema, inclusive, com o esposo, aí numa área, na relação íntima com o esposo, Sim. porque ela tinha sido abusada. E ela disse que quando o marido tocava, ela sentia a mão do abusador. Qual foi a crença disfuncional? Todo mundo que me toca para me machucar. Pro mal. Então ela não queria ser tocada. Então, a partir do momento que nós desconstruímos e trouxemos para ela um pensamento funcional, agora você tem um toque da cura. Teu marido tá te tocando e é um toque de amor. Existe o toque de amor, Existe o toque né? de amor. E da mesma maneira, um filho que vê a mãe ou a filha que vê o tempo todo, ela primeiro perde admiração pela figura masculina. Segundo, ela não acredita no casamento, porque o casamento para ela é isso. Principalmente uma mãe que talvez tenha passado por 2 relacionamentos, enfim, porque nós temos isso. Ela fala, tentou 1, tentou 2, e a mesma repetição. E, na verdade, outro entre parênteses aqui, viu, pastor? Tem aquela síndrome do dedo podre. Que, claro, que é um jeito muito de senso comum Sim. de falar, né? A síndrome do dedo podre, eu vou repetir os meus relacionamentos. Então, na verdade, quando falamos do dedo podre, não é que você atrai coisas ruins, não. É porque você só muda o CPF e o RG, você busca a mesma pessoa. Então, também é um trabalho muito gostoso de fazer com a pessoa quando ela tá... Cris, eu tô no meu 5º relacionamento, quase a mulher, né? Samaritana. Mulher samaritana. É verdade, mulher samaritana. Tem que ter encontro com Jesus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aleluia. Mas também por que você busca esse perfil, né? Por que você busca esse perfil? Então não é eu atraio coisas ruins, é porque você só tá buscando esse mesmo, né? Enfim, e que tem todos os sinais no começo do relacionamento. Mas sim, a pessoa, agora fechei entre parênteses, a pessoa, ela tem esse medo e pode prejudicar, sim, numa escolha matrimonial, numa escolha da pessoa, ou até mesmo repetir o padrão da mãe ou do pai. Pessoas machucadas no emocional, elas têm a tendência de levar isso para o espiritual. Isso, né, Cris? Isso. Existem igrejas que têm pessoas ali machucadas, e isso atrapalha na adoração, na busca, e se isso fosse tratado, talvez não teríamos igrejas tão doentes, né? É verdade. Eu digo que as pessoas que dão mais trabalho dentro da igreja são as pessoas mais feridas. São a pessoa mais ferida. Porque a alma, né? A alma, ela tá muito machucada. Então, essa pessoa, primeiro, ela vai projetar a decepção em Deus, que é a projeção que eu disse, né? Que eu projetava o meu pai, então eu não tinha um relacionamento de pai com meu pai, espiritual, meu pai. Eu não tinha ainda assumido a adoção, né? Conquistada através de Jesus, por conta do meu pai terreno. Então, eu não falava, por exemplo, o relacionamento com o pai era difícil. Antes da minha cura, falar para Deus Pai. Então, o Abba, para mim, não existia. Eu falava Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, era um Deus muito distante. Então, isso comprometia o meu relacionamento. Isso é um ponto. Agora, uma pessoa ferida da alma, quando ela tá com essa ferida, ela não deixa o Espírito Santo fluir. Como, Cris? Às vezes, pastor, a pessoa tem um chamado tão lindo, só que a alma tá tão ferida. Isso impede. Isso impede dela viver o chamado. Então, ela vai ficar no ciclo da comparação à alma. Então, a comparação a outra é melhor. Ela vai ter inveja da outra, ou do outro. Igrejas que têm departamentos, aí tem aquele grupo que trabalha naquele departamento, ela tem a chamada, ela poderia estar ali, mas ela se isola daquele grupo, se sente inferior. Isso, inferior, com uma baixa autoestima, não sou capaz, Deus me chamou, mas eu acho que ele errou, então eu não vou. Principalmente se torna muito vulnerável, né? Porque se ela até arrisca, aí vem uma pessoa e diz, nossa, você não é tão boa assim. Pronto, olha essa alma entrando nessa... A esterilidade ministerial e espiritual. Exatamente. Ou busca essa figura do pai, porque não teve no passado, aí o pastor se torna o pai. Só que o pastor não é pai. O pastor, às vezes, não vai receber como ela gostaria, então ela vai sair de igrejas. Frustrada, achando que o outro vai resolver. Isso, ela busca isso no outro. Isso porque a acontece. irmã
me deu abraço como deveria, porque o pastor não me cumprimentou E como o pastor tem que ser uma figura do deveria. pai, e não é. E não é, E não ele é um é. líder que É um ali vai te líder. acompanhar no seu crescimento espiritual. É verdade. Ele não vai te abraçar como pai, ele não vai dar toda a atenção como pai. E às vezes uma própria fantasia da pessoa. Porque o pai, ela teve o pai e a mãe, só que eles não souberam a linguagem de amor, por isso que eu falei no começo da nossa conversa sobre a importância da linguagem de amor. Não souberam e ela tem esse vazio na alma, ela busca essa linguagem de amor, ela busca esse tipo de amor nas outras pessoas. Então eu costumo dizer, olha, quem dá trabalho no ministério, quem, né, só vê o lugar, só potencializa as coisas que não estão dando certo, abraça, chama para uma conversa, porque provavelmente tem algo na alma. Uma pessoa, por exemplo, uma alma ferida, ela não consegue se alegrar com a alegria do outro. Uma pessoa com uma alma ferida, ela só potencializa aquilo que não está dando certo. Então, no culto, ela não vai celebrar. No culto, ela vai ficar olhando de um lado, ela vai ficar do lado do outro, ela vai reclamar do ar-condicionado, ela vai estar sempre com uma murmuração nos lábios, e isso é resultado de uma alma. Talvez algo que ela busque e que não está conseguindo, ela vai reproduzir em alguma coisa.